Eu estava, desde o começo de junho, sem tocar um no outro. Início de julho, depois que eu esbofeteei o homem, olha que coisa horrível que eu fiz, tudo errado, né, irmã? Pedi já muito perdão a Deus, pedi perdão a ele 10 mil vezes, porque com ele tem que pedir 10 mil vezes perdão, sabe? Ele tem um problema com falta de perdão, mas Deus sabe, vai trabalhar nisso. Reconheci o meu erro, né? E aí dali ele foi pro chão, minha filha vendo isso tudo, sabe? E não falava comigo de jeito nenhum. Não existia papo entre nós dois. No chão, que eu digo assim, ele ainda ficou mais ainda naquela tal daquela barraca, só que o tempo aqui no Rio começou a ficar tão maluco, tão frio, tão coisa que ele não conseguia ficar na barraca, era obrigado a vir dormir no chão, dentro de casa. Aí ele ficou dentro de casa. Mas o que ele pudesse ficar lá fora, se tivesse assim, 8 horas de sono, o resto das horas era lá fora. Não olhava pra minha cara. Só falava o essencial necessário. Eu fiquei sem sexo 4 meses. Ele tinha aversão a mim, não podia encostar nele na pia. Sabe quando a pessoa tá na pia, você vai lavar um copo, você esbarra na pessoa, não podia nem esbarrar. Era nesse nível o repúdio. E muito educado e tudo. Mas pro finalzinho, começou com essa história de sair pra ficar. Chegar 4 e pouca da manhã. Meu marido nunca cometeu esse desrespeito comigo. Nunca. Nunca. E aí eu calada, irmãs. Eu acho que isso estava assustando ele. Aí eu ia falar essa parte, mas pro final. Que eu comecei a ver o trabalhar do Espírito Santo nas pessoas, porque eu mandava áudio para algumas irmãs que precisavam de ajuda, né? Que eu preciso de ajuda, eu recorro. Elas me recorrem a mim também, né? E as pessoas falavam assim para mim. Eu postava alguma coisa no grupo, aí as pessoas falavam assim para mim: ai, eu senti uma paz na sua voz. Eu quero falar contigo. Aí eu comecei a perceber. Eu falei, nossa, só pode ser o Espírito Santo, porque de mim, que a minha voz tá em paz? Da onde? Tipo assim, né? Só que as pessoas começavam a sentir essa presença de Deus, né? Porque você vai obedecendo a palavra, você vai praticando e Deus vai te abençoando, né? Porque a palavra, ela é viva. E como Deus estava vendo meu posicionamento e com a minha humilhação, minha humildade, eu querendo obedecê-lo, né? E botando Deus em primeiro lugar para tudo, Deus vai botando as pessoas para perceber isso na gente. E isso que Ele quer que o nosso cônjuge vá percebendo na gente. Só que no começo as pessoas percebiam, ele não. Teve um dia que ele percebeu. Eu tava assim, ele tava de costas, eu falei por trás dele, tava pertinho do ouvido dele. Aí eu falei pra ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, fala mais alto. Sempre assim, né, gente? Aí eu falei, mas a minha boca tá 1,5 palmo do teu ouvido, eu tenho que falar mais alto. Aí ele falava, mas eu falei bem mansinha. Mas a minha boca está 1,5 palmo, né? Eu tenho que falar mais alto. Ai, fala direito. Isso não é você não é assim. Quer dizer, a minha mudança estava incomodando. Mas é real, irmãs, a mudança é real, entendeu? Fui me tornando uma mulher virtuosa, mansa, dócil, que é assim que Deus quer. Sem retrucar, sem cobrar o marido. Eu cobro de Deus para Deus cobrar dele. É assim que tem que ser. Dói na carne, viu? Dá vontade de falar, você não pode. Aí, quando foi mais ou menos... Aí eu fui vendo que eu estava incomodando. Aí ele me chamou para conversar de madrugada. Perguntou para mim assim, o que você tá orando, hein? Achei aquilo espetáculo. O que eu tô orando deve estar incomodando, né? Por quê, irmãs? Porque quando a gente fica nessa comunhão com Deus, que a gente bota Deus na frente, Deus em primeiro lugar, e a gente confia em Deus, Deus começa a falar muito mais ainda. Nessa intimidade que Ele quer no deserto. O dia dos pais, no dia depois do dia dos pais, eles iam chegar da casa do pai dele. E eu fiquei em casa sozinha. Aí eu peguei e falei assim, Deus, quando eles chegarem aqui, eu quero que eles sintam a tua presença. Para eles começarem a sentir a sua presença, ouvir sua voz, né? Tipo assim, falei para o Espírito Santo. Aí eu fui dormir de novo, porque eles iam chegar mais tarde. Aí o Espírito Santo me deu um sonho profético, me deu uma revelação, uma visão. E o meu marido entrou no deserto do cônjuge, assim, desertão mesmo, já não tá bem faz muito tempo, né? Mas ele entrou no deserto, Deus me avisou que foi no dia depois do dia dos pais, com a visão que ele me deu. E isso depois foi confirmado.
esse deserto do cônjuge, ele existe. Essa é verdade mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a glorificar a Deus. Ele vai entrar no deserto. Finalmente, finalmente. O que quer dizer? Ele no deserto quer dizer que eu já pulei de fase. Quer dizer que eu estou numa fase mais tranquila, confiante em Deus, deixando Deus trabalhar. Deus não precisa da minha ajuda, não precisa de eu ficar ministrando nele, falando nada dele. Então, é aquela coisa, né? Eu, fiquei glorificando a Deus que ele ia entrar no deserto dele. E realmente, irmãs, assim, passar uns dias assim, ele foi ficando muito assim. O deserto dele era o deserto da depressão, sabe? Ele foi ficando uma depressão, uma coisa cada vez pior. Já era problemático, foi ficando pior. Mas até aí eu estava meio acostumada com esses, sabe? Tá bem, tá ruim, tá bem, tá ruim. Já não sei mais o que é Deus, o que não é Deus, né? E aí, no final das contas, ele falou assim pra mim, e eu fazendo aquelas lives, fiz umas 3 vezes, né? Aí ele falou, arrumei um emprego. Aí eu falei, ai, que bom. Aí ele falou mais ou menos onde era, tudo. Sabe por que eu queria saber onde era o emprego dele? Pra não passar lá na rua dele, porque eu moro numa vila pequena, sabe? Eu falei, tudo, até hoje eu nunca fui na porta do emprego dele. Eu nunca fui lá olhar nada, ver nada. Eu deixei ir também, de certa forma, muitas coisas. E aí, passou esses dias assim, ele veio me catucar para conversar, perguntou o que eu tava orando, que ele tava surtando, que a mente dele não parava. Eu falei, cá comigo tu tá no deserto, meu amigo, né? Vai começar a sofrer também um pouco, né? Aí depois tentou falar comigo no outro dia, aí falou que ele tava se sentindo à beira do suicídio, blá, 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 blá. E eu tô sabendo que é Deus no controle, né? Então não me preocupo. E aí, só que aí o que aconteceu Aí o que aconteceu? Acho que foi lá pro dia 12. Eu estava limpando a casa de cima para receber uns clientes, que a gente aluga a casa. E aí ele veio. Entrou no horário que ele já estava para sair para trabalhar de manhã. Ou era tarde, não sei. Só sei que ele veio até a mim, bem próximo de mim, coisa que você sabe que não estava acontecendo, né? E aí me abraçou e começou a chorar. E eu comecei a orar em espírito. Terminando o abraço, eu não falo nada, que Deus falou o quê? Shhh, silêncio. Eu não falei nada, ele saiu. E eu comecei a pular dentro de casa. Falei, Deus tá quebrantando o coração, Deus tá quebrantando o coração. O homem já veio me abraçar chorando, né? E vocês já imaginaram a fúria do inimigo nisso? Aí eu toda feliz, sabe? Aí ele tava simpatiquinho quando chegou, uma coisa bem light, tá, galera? Aí bem simpatiquinho e tudo. Aí eu fiquei toda feliz. Só que quando deu no dia, talvez 2 dias depois, não sei se isso foi dia 10, aí depois no dia 12, o diabo levantou ele e minha filha para me afrontar. Vocês não têm noção do que eu passei naquela noite. Gente, meu Deus, eu saí destruindo minha filha. Nossa, a garota me detonava. Eu era assim, podre, megera. Era uma mãe. Você não é mãe. Você não serve para ser mãe. Gente, isso é o pouco que eu ouvi, tá? E aí eu sabia que era uma guerra. Eu vi que eu tava no meio de uma guerra. E eu tava assim, tentando me defender o máximo que eu pude. Depois eu chorei, pedi perdão a ela, porque a avó tinha falado umas coisas pra ela que ela não gostou e eu não defendi. E aí começa um monte de acusação. Você já conhece que o inimigo é o acusador, né? E ela não me perdoando de jeito nenhum, quer dizer, era ridículo. Eu falei, vai me chamar para conversar e para não perdoar é um ridículo. Então, para que veio me chamar para conversar? Aí ficava os tons assim da conversa, né? Gente, eu saí dali, liguei para uma administradora do grupo. Aí eu chorava tanto, mas eu não arredei pé naquela noite com toda a minha fraqueza, com todo o meu choro, que eu falei, gente, que coisa, tô dando mais uma volta no deserto. Aí eu sento lá no final, lá onde tinha a barraca que não tem mais, que Deus tirou a barraca de lá, porque Deus é Deus, né? Acabou com essa história. Eu tô lá, minha filha, com toda a tristeza e sem força, eu fiz o meu propósito de Ezequiel, orei todas as orações que eu tinha que orar e entrei para dentro de casa. E muito magoada com a minha filha, mas sabendo que é o inimigo, né? E aí tá bom. Passaram-se dias, eu acho que é quando houve esse abraço,
Ou foi depois? Não, foi depois. Teve o abraço, depois houve a confusão com a minha filha. Eu já entendi que era um levante do inimigo, porque ele já tinha me abraçado. E aí, nisso, eu deixei pra lá. E aí, nisso, eu sei que ele começou a querer conversar. Aí, eu fico meio lesa agora, tá? Eu sei que ele me chamou pra conversar e eu querendo que ele falasse de restauração. Porque houve aquele abraço e tal, não sei o quê. Ah, irmãs, eu sei que naquela noite do dia 15, que já era tardaço, né? Ou seja, manhã do dia 15, que já era passado de meia-noite, né? Então era de 14 para 15. Ah, o inimigo começou a levantar ele para me afrontar, para reclamar de mim. Aí, olha, eu tava vivendo aquele. Eu comecei a viver o bate-boca de sempre. Eu já não aguentava mais, sabe? Eu tentei me conter o máximo. Só que chegou uma hora que eu já não aguentava mais. Eu não gostaria de contar certos detalhes que aconteceram aquela noite, mas eu sei que Deus complicou para descomplicar. Aquela noite houve um confronto entre a gente que seria o fim do relacionamento. E eu queria falar uma coisa para as irmãs. Deus sabe até onde Ele vai deixar essa situação ir. Deus conhece a nossa estrutura e até quanto cada uma de nós aguenta. Deus está vendo tudo. Deus está ouvindo tudo. Deus está colhendo cada oração. E, sem querer cortar, mas cortando essa parte, numa desses dias que ele me chamou para conversar, ele falou assim, vamos falar de amor, porque eu nunca te amei. Eu falei, ah, é? Aí eu pensei que comigo já tem que ouvir gracinha de novo do inimigo. Ah, nunca me amou? Não. Bota aí primeira Colossenses, primeira... Gente, eu até esqueci. 1 Coríntios 13, que fala do amor, né? Aí eu olhei pra ele e falei, esse amor realmente não. Eu falei pra ele, nem eu te amei com esse amor e nem você me ama com esse amor. Né? Porque aquele amor de Cristo, o amor fraternal é diferente mesmo, né? E aí eu perguntei como que ele estava vendo isso. Aí ele falou assim, aí eu entendi que ele ele não pegava na Bíblia de papel, ele viu aonde? No celular, correto? Que ficou lendo, quem levou ele a ler? 1 Coríntios 13, o próprio Deus. Sabe como? Pelo celular que eu tinha ungido o fio. E quando eu vi que Deus fez isso, eu tava assim, por dentro, eu tava assim, meu Deus, tudo que a gente pede, o Senhor faz. Tudo, irmãs. Aí eu falei, beleza. Aí nesse dia do confronto, houve um confronto, uma grande discussão entre nós dois. Muito horrível, sabe? E era o fim, pra mim era o fim. Foi no dia, nessa noite da restauração, que a gente está chamando do repente, Deus permitiu complicar para descomplicar e foi realmente no de repente. Eu já estava num nível de frustração alto, ele estava vendo que eu estava me exaltando. Nada como das outras vezes, só a minha voz que estava tipo assim, querendo, sabe, ouvir dele, que ele ouvisse um pouco que estava errado, que eu não ia arredar pé da minha família. Eu comecei a ficar naquela de tentar fazer o papel de Deus, coisa que eu já não estava fazendo mais, que eu já tinha tirado a mão, deixei Deus botar a mão. Mas aquela eu estava tão frustrada que eu comecei a tentar falar para ele as coisas que estavam acontecendo. E aí, daqui a ele foi ficando frustrado, e aí deu uma confusão entre nós dois, eu não quero entrar em detalhes. E eu cheguei para ele e gritei na cara dele que tinha acabado. E comecei a pedir a Deus para me liberar. E ele começou, moral da história, ele entrou num desespero, porque eu acho que Deus tocou nele do tipo assim, botou como se fosse um medo nele, eu acho que Deus botou como se fosse uma espécie de uma sensação nele, tipo assim, e acabou, agora quem não quer é ela, entendeu? Foi mais ou menos assim, por causa da situação que aconteceu entre nós dois. E aí eu acho que daí ele me chamou no quarto de novo, pediu perdão pelo que ele tinha feito. E aí falou que, por favor, que eu me ouvisse, porque eu nunca ouvia ele. Ah, que mentira, né? Mas tudo bem. Aí eu sentei na cama, mas falando pro meu pai, me libera, eu quero sair da situação, eu não quero mais. Deus viu que era o meu, para mim Deus viu que ali era o meu limite, entendeu? Então Deus não deixa a gente ser tentado mais do que a gente pode. E aí ele pegou e falou assim, deixa eu ler uma coisa aqui para você. Por quê, irmãs? Dias antes, eu peguei esse homem, 4 horas da manhã, digitando um texto
maior que o celular. E eu cá comigo, nossa, lembrando as irmãs que eu vou ganhar no silêncio, né? Ou seja, não posso cobrar nada, perguntar nada, falar nada. Silêncio. Aí eu fui perguntar a ele um negócio da porta que estava dando cupim. E aí eu vi ele escrevendo um texto. Eu falei, desculpa, você está escrevendo? Ele abaixou o celular, tô. Aí eu pensei cá comigo, nossa, quem é que tá recebendo um texto desse tão grande? Tá falando o quê com quem, né? Eu cá comigo, né? Tá grande demais, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Não posso olhar as circunstâncias. Entreguei para Deus e fui dormir. Deus, o senhor sabe aí qual é desse papel, dessa carta aí, o que tá rolando aí nesse celular, eu não sei, eu só sei que eu vou dormir. Aquele dia eu fui dormir. Entreguei para Deus de novo. E aí tá. E aí nesse dia ele sentou e falou assim, eu quero te mostrar uma carta que eu escrevi para Deus. Era a carta que ele estava escrevendo mais uma vez, tá vendo? Usou o celular, como eu te falei, para coisas de Deus. Que eu tinha ungido o fio, o headphone. O fone de ouvido. Aí ele pegou, leu uma carta. Um dia eu vou botar a mão nessa carta. Não sei quando, irmãs. Ele estava descrevendo o deserto dele. Ele praticamente pedia para Deus levá-lo, que ele não estava suportando mais. Agora eu vou falar uma coisa chave. Ele falou assim para Deus, tipo assim, eu não consigo ficar mais aqui nesta casa, nesse relacionamento, mas eu também não consigo sair daqui. Eu não consigo ficar longe daqui, mas eu também não consigo ficar aqui. Imagina o desespero desse homem. Ou seja, quem permanecia ele aqui? Deus. Se o teu cônjuge saiu, permissão de Deus. Se o teu cônjuge está em casa, permissão de Deus. É Deus que não deixa ele sair. Tanto que quando ele saiu dessa última vez, eu tinha certeza que ele não voltava tão cedo. 3 dias, 4 dias depois, Deus deu umas palmadas e botou ele de volta. Porque Deus queria ele aqui dentro. Aí eu entendi que era Deus que mantinha ele aqui. Eu entendi que ele estava no deserto que Deus falou que ia colocar. E ele com esse sofrimento. E aí ele chegou, aí foi no momento que eu já estava assim, chutando o balde, Deus sabe minha estrutura, e eu falei que ele tinha um chamado, que eu estava sofrendo por causa desse chamado, que eu não aguentava mais, que por mim eu não estava mais aqui. Eu falei, mas, meu irmão, por mim eu não estava mais aqui não, tu acha que eu estava contigo, essa altura do campeonato? É Deus quem coloca esse amor por você em mim. E aquilo até tocou, ele até gostou. Você me ama esse tanto assim? Até achei engraçado ele falar isso na hora, né? Aí eu falei, é Deus, porque por mim eu não estava mais aqui. Você tem que se posicionar, ministrando na cabeça da pessoa, que eu não estou suposta a fazer isso. Você tem que se posicionar, você está muito rebelde com Deus. O que vai levar para você entender que Deus vai apertar você? Aí mas ele foi muito assim atento ao que eu estava falando, prestou muita atenção no que eu estava falando. E eu vi que a pessoa estava receptiva naquele momento, né? Ele não estava retrucando ou nada. E aí ele tomou um remédio de calmante, que ele toma calmante, e foi deitar. Lembra que dias antes ele me chamou de madrugada para conversar, perguntando o que eu estava orando. Nesse dia, eu perguntei ele se eu podia deitar na cama com ele, que era a cama de solteiro da minha filha, que ela não estava. Ele falou, não, vou pegar o colchão no chão. Aí botou um colchão no chão. Quer dizer, ele não podia nem sentar na mesma cama que ele. Era tanto ódio. Ai, louvado seja o Senhor, irmãs, com esse testemunho. Aí eu peguei e falei assim, nesse dia ele deitou, eu falei assim, eu posso deitar aí do seu lado? Aí ele falou, pode. Quando ele falou, pode, irmãs, eu entendi que Deus estava na causa. Deitei do lado dele, debaixo da mesma coberta. Cheguei para ele e falei assim, você quer a restauração? Ele falou, quero. Eu falei, então nós vamos fazer uma coisa muito importante no mundo espiritual, perdoar um ao outro. Aí eu pedi perdão a ele, ele muito assim pediu perdão por umas coisas, porque meu marido não está liberto, entendeu, irmãs? Eu estou na 4ª fase do deserto. É uma fase delicada, que Deus ainda vai restaurar o meu marido. Aí ele pediu perdão por algumas coisas, que eu lembrasse a ele, ali naquela hora que ele iria pedir perdão das coisas que ele fez que ele não lembra. Eu falei, não, que quem vai te convencer desses pecados aí, dessas coisas aí, é o Espírito Santo, não vai ser eu, não. Falei assim para ele, ele falou, tudo bem. E nós colocamos Jesus no centro do casamento, oramos, declaramos isso, e ele falou, amém. Então ele trouxe Jesus para o centro, tá bom.
E aí, no outro dia, já era de manhãzinha quase isso, ele tinha que trabalhar. Ele se mexeu, nesse que ele se mexeu, me levantei para sair dali. Eu acho que eu ia pegar um travesseiro e uma coberta, mas eu tinha que me mexer, tinha que sair. Quando eu estava saindo da cama, ele falou, não sai não, não sai não. Eu falei, opa, o negócio tá bom pro meu lado. Aí eu fiquei. Não, eu falei, peraí, só vou buscar uma coberta, não tô morrendo de frio. Eu fui, deitei, porque era precisar de mais uma coberta. Aí ficamos ali grudados um no outro. E depois, a partir do dia 15, irmãs, meu marido voltou pra cama. E ele fez amor comigo, mas ainda não é aquilo, né? É a pessoa quando ela tá com depressão, que Deus coloca nesse deserto aí, né? Mas assim, né? A pessoa não fica bem 100%, né? Mas já teve vamos dizer, essa união que é importante para Deus, né? Da gente, o sexo é importante para Deus, né? Tá lá na Bíblia, né? E eu continuo falando uma coisa para vocês. Aprendam com o deserto. Porque quando o marido voltar, tudo que você aprendeu no deserto, você vai aplicar com ele dentro de casa. Porque a maioria não volta 100%. Ninguém volta super transformado. Não é verdade. Pode até que... Não estou botando Deus num molde. Deus faz como Ele quer. Mas a maioria não volta. E isso no presbítero Walter fala isso, a Ágata também. E a Sol também. Então, a gente tem que pregar o que a gente aprendeu no deserto, o que Deus nos restaurou no deserto, pessoal, né? A gente foi restaurada. Isso tudo é para a gente suportar quando eles voltam. Porque senão a gente volta para o deserto de novo. Então, o que Deus fez comigo? Tirou toda a minha ansiedade, tirou toda a minha murmúria, me ensinou a profetizar, me ensinou a me firmar, a posicionar em fé nele, que é ele quem faz. Me mostrou que é ele quem faz. Eu tive muitas experiências com Deus. Me botou mansa, me botou dócil, mulher virtuosa. Me botou para cuidar dele. Eu sou o tipo de mulher que agora eu faço o prato dele, dou na mão dele. Que a gente aqui tem uma mania feia de não comer na mesa, entendeu? Que o lugar é pequenininho. Então, come-se em qualquer canto. Aí agora eu pego o prato, boto o prato na mão dele, faço o prato dele, boto na mão dele, que é uma coisa que eu sei que ele gosta, entendeu? Então eu tento ser o mais virtuosa possível. Isso tudo eu tô conseguindo porque foi na marra, no deserto que eu aprendi, entendeu? Porque nesse deserto do cônjuge dentro de casa, você tá tendo que fazer tudo do lar, como se você tivesse perfeitamente, belamente casada com ele. Comida, tudo, só que com ele não podia chegar perto. Então ele fazia o prato dele, ele fazia o suco dele, ele fazia tudo dele. Não queria saber de mim. Mas quando restaurou, eu comecei a fazer o suco dele, botar o prato na mão dele, servir a ele, dar água para ele, tudo eu pego para ele. Aí eu tô servindo ele, porque a gente tá servindo ao Senhor acima de tudo, né? Primeiro vem Deus, depois eu sirvo a ele, porque quando eu sirvo a ele, por amor a Deus, para cumprir a palavra, para ser uma mulher de Provérbios 31, entendeu? Para Deus que eu faço. E aí, o que acontece? Durante esse deserto, essa quarta fase, o inimigo se levanta, né? Tenta se levantar e bota ele para ficar, assim, quando estava para restaurar, parecia que ele tinha diminuído do uso da droga que ele faz, do remédio que ele toma, do cigarro que ele fuma. Aí agora que voltou, parece que tudo intensificou. Aí tá fumando um negócio, fumando mais cigarro. Aí é assim mesmo, entendeu, irmão? Deus vai moldar o vaso. Jeremias 18, para quem não conhece, ele vai cair na mão do oleiro. Assim como a gente caiu no deserto, a gente também está na mão do oleiro, né? Deus nos transformando, nos resgatando, nos salvando e nos restaurando, que é o principal. Porque o deserto é a escola para quando voltar, ficar junto. Então a gente tem que aprender no deserto a ser o que a gente vai ser quando o cônjuge voltar. E esse é o meu testemunho. Posicionamento foi estratégia de oração, orar de madrugada, não muitas vezes, mas orei, tentei me dedicar ao máximo a orar. Na palavra, com a palavra, sempre tentei orar meia-noite. Quando eu acordo de madrugada, porque Deus acaba acordando a gente, não é uma oração extensiva, mas é uma oração de coração que eu faço pelo grupo, por todas, por mim, por umas parceiras mais, que a gente tem as parceiras mais assim, né, que a gente acaba tendo afinidade. E
realmente uma atitude de fé, porque eu tenho certeza que para cada uma de vocês Deus fala e Deus tem uma promessa. Agarre-se na promessa. Se blinda contra as circunstâncias. Tenha fé, que é a certeza das coisas que não se veem. Façam atos proféticos. Profetiza, fecha a boca, não fala do cônjuge. Vou te falar uma coisa que Deus fez também com todo esse jejum, toda essa oração, toda essa transformação que eu precisei. Eu detesto falar dele para qualquer pessoa. Não gosto de falar dele, não gosto de falar nada. Esse aqui, testemunho aqui, é isso aí. Eu forçadamente falando o testemunho no sentido que na hora que eu falo dele eu não gosto. Eu não falo mais do meu marido para ninguém. Entendeu? Porque Deus não se agrada. E são essas coisas que vocês fazem, entendeu? E você se posiciona dessa forma. Tem que já crer de agora que Deus é o Deus de restauração de casamento. Deus odeia o divórcio. Não importa se já houve divórcio, não importa se tem OAM, não importa nada. Deus levanta com estratégias de oração para destruir todas as obras malignas que estão afastando vocês dos seus esposos. E vocês têm que crer nisso. Entendeu? E essa posição e atitude de fé é muito importante, porque sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. E tudo é a fé, sabe? E é isso, mas eu peço a Deus que eu tenha ajudado muitas de vocês. Estou aqui para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, querendo saber de alguma coisa que eu não me fiz muito clara, né? E eu agradeço e eu glorifico a Deus. Eu digo para cada uma de vocês, Deus vai restaurar o casamento de todas vocês. Deus conhece a estrutura de cada uma de vocês. Deus ouve tudo que vocês falam. Outra coisa, tem a oração a gente chama de celibrocha. É uma oração para tirar a virilidade do marido. Funciona, viu? Porque no dia que a gente estava conversando, no dia da restauração, na noite, na madrugada, eu falei assim para ele chorando, eu já estou aqui há 4 meses sem sexo. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, ué, mas tu sente falta? Eu falei, claro, como quem quer dizer, como que eu não vou sentir falta de sexo, né, com meu marido, né, tipo assim. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu não tenho, eu não sinto não, falta não. Sabe? Aí eu comecei a pensar, opa, é a oração, né? Da virilidade que eu fiz, né? Assim, né? Porque eu creio, porque homem, minha filha, não fica sem, né? E esse é um outro mistério, né? De resposta de oração. A oração de Oséias, né? Também é uma oração muito importante, que eu orava na palavra, eu tenho um modelo de como eu oro. E aí, tipo assim, Deus também honrou. E muitas pessoas estão dando testemunho disso nos outros grupos, de que Deus ouve essa cerca de espinhos, que Deus honra, que ela é infalível. Muitas pessoas estão dando esse testemunho, porque os maridos acabam falando, né? Que restaura, e o marido vai, acaba o bocão e fala, né? E aí, então, essas coisas, assim, é tudo, gente, que a gente está fazendo, Deus está ouvindo. A gente tem que fazer com fé e fazer assim, tá? Agora, a nossa santidade é importante, porque a mulher santifica o marido. Congregar, tomar a ceia, ter paciência com os filhos, jejuar, orar na palavra, com a palavra, fechar a boca, parar de falar do marido, só com a parceira, ler a palavra é importante, e manter a fé de pé e fortalecida. Tá chorando, tem uma hora que tem que cessar esse choro. Tem uma hora que a gente tem que, sabe, se firmar mesmo. E dizer, não, Deus vai restaurar. Porque eu sou testemunha viva de que para mim era impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E Deus ama a família, ama nossas famílias. E não importa em qual circunstância vocês estão, Deus vai restaurar o casamento de todas vocês. Porque eu não... Olha, o meu foi assim, no de repente, a trancos e barrancos, e Deus veio com a graça dele, porque nós vivemos debaixo da graça. Deus veio com uma graça. Eu vivi aquilo que Paulo fala, a sua graça me basta. Bastou Deus vir com a graça dele, irmãs. E no de repente, meu casamento foi restaurado. Tô no deserto ainda? Tô na 4ª fase, mas não tem problema. Agora é uma fase de cuidados, né? Vamos cuidar um do outro. E mais eu dele do que ele de mim. Mas Deus vai trabalhando e Deus está vendo tudo
como está no Salmo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus vê tudo, ouve tudo. Deus está recolhendo cada lágrima, cada oração, tudo que a gente fala. E Deus faz. Amém, irmãos? Espero ter ajudado. Amém.